mas está acontecendo dentro da casa de Deus, está acontecendo em todo lugar. E hoje nós estamos vivenciando o Setembro Amarelo, onde a gente tem que tratar desse assunto, para que você possa saber que é muito sério, porque nem eu e nem você estamos livres de nossas famílias alguém atentar contra a própria vida, se já não aconteceu na família de algum de vocês, de alguém querer atentar contra a própria vida, ou quem sabe você mesmo um dia pensou em se matar, em tirar a vida. E aqui eu quero começar, antes de ler o texto, deixar uma pergunta: quem aqui nunca disse era melhor que eu tivesse morto? Quem aqui nunca desejou morrer? Então, consciente ou inconscientemente, nós passamos por essas coisas. Então a gente precisa estudar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você tivesse paciência hoje. Eu não vou me demorar, eu não vou abordar o assunto como ele deve ser abordado, até porque suicídio é um assunto muito sério e requer muita coisa para a gente estudar. Mas eu vou aqui ser o mais sucinto e preciso, para que você, quando saia daqui, entenda qual é a visão de Deus acerca do suicídio e qual é a visão que a igreja deve ter sobre essa matéria suicídio. Que alguém vai lhe perguntar, alguém vai dizer para você: fulano se matou, ele era crente, ele foi para o céu ou para o inferno? Você vai responder o quê? O que é que você responde? Quando você fica sabendo que um padre com mais de 50 anos de ministério sacerdotal se mata, um pastor se mata, um presbítero se mata, um diácono se mata, um ministro de louvor se mata, uma cantora gospel se mata, vai para o inferno? O que é que a Bíblia diz? Então a gente precisa saber sobre isso. Eu queria ler esse texto com você de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4, que diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Podem sentar. Irmãos, eu já fui muito questionado sobre essa questão do suicídio. Pastor, por que ninguém prega sobre isso na igreja? Porque ele é um assunto complicado de ser pregado. Quem é que no domingo, com a igreja cheia, vai falar sobre suicídio quando a gente vem para a igreja para achar soluções para os nossos problemas? A gente vem para a casa de Deus para tentar buscar o Senhor, para Deus nos ajudar. Você está aqui porque você veio aprender do Senhor, para servir ao Senhor, e também para entender mais daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Pelo menos é assim que eu venho para a igreja. Eu venho para adorar a Deus, e ao mesmo tempo que eu estou adorando a Deus, Ele está me ensinando como eu devo ter vida para poder servi-lo melhor. Então, muita gente já fala: pastor, o que o senhor fala sobre suicídio? Eu dando aula no seminário para os meus alunos, lá no Seminário Batista Remaná, de vez em quando algum aluno se levantar e perguntar: pastor, quando é que o senhor pode falar sobre suicídio? E eu sempre dizia: meu irmão, isso não é assunto agora para a gente conversa depois, numa roda, no bate-papo, a gente conversa, mas esse é um assunto complicado de se falar na igreja. Alguns assuntos são complicados. Um outro assunto complicado de se falar em igreja é prostituição, é aborto, adultério. São coisas que são pontos sensíveis, que a gente precisa ter muito cuidado com esses assuntos, porque se a gente não ensinar direito, ele fica distorcido na cabeça de quem ouve. Então, ao me propor falar sobre uma reflexão sobre o suicídio, eu estou querendo
cumprir o calendário litúrgico da igreja, que faz parte também dessa caminhada que nós temos no Brasil, que hoje aqui no Brasil nós estamos vivendo, você está vendo propagandas, televisão, todo mundo falando sobre o Setembro Amarelo. Mês que vem nós vamos entrar no Outubro Rosa, que é a prevenção contra o câncer de mama nas mulheres. Então, são assuntos que o Brasil está tratando, e às vezes a gente, como crente, que gosta só de fogo e de anjo com espada de fogo, e cuspindo fogo, e cuspindo tanto fogo, a gente vai deixando essas coisas passar e a gente não sabe nada. Somos crentes bitolados que a gente não tem informação. Quando alguém pergunta algo para a gente não sabe, porque a gente não se preocupou em buscar nas Escrituras uma resposta para essas coisas. Há um pastor que ele conta o seu testemunho, e ele diz o seguinte, que ele estava com problema no casamento, a esposa dele chamou e disse: olha, eu não te amo mais, você dedicou sua vida à igreja, esqueceu de mim e de nossos filhos, então eu acho melhor a gente acabar, nós não estamos vivendo bem, já dormimos num quarto separado. E ela pediu o divórcio para esse pastor. E esse pastor, então, ele não aceita, vai orar, vai sentar com a mulher, briga para lá, conversa para cá, foram para aconselhamento, fizeram terapia, foram para congresso de casais, fizeram encontro de casais com Cristo, não resolveu. Eles se separaram. Esse homem viveu durante muito tempo com essa mulher, era a mulher da vida dele, mulher da mocidade dele, ele não aguenta. Então, esse pastor, quando ele está contando esse testemunho, ele diz que ele vai para um quarto de pensão, ele entra numa pensão da rua dele, e quando chega lá, ele coloca a Bíblia, faz uma oração, e a oração dele é: Senhor, eu estou com vontade de me matar, porque eu não tenho mais razão para viver. A razão da minha vida era minha esposa e meus filhos, eu não tenho mais família. Como é que eu vou pregar o evangelho divorciado? E aí ele faz essa oração. Ele diz que Deus não ouviu ele. Aí o que é que ele faz? Ele pega uma cadeira, coloca a corda numa marquise lá, prepara o laço, e na frente dele tem uma televisão. Aquelas televisão que ele diz até a marca da televisão, Toshiba. Ele liga a televisão, que é aquelas que você vai lá no botão, liga. E na hora que ele liga a televisão, que ele queria criar coragem para poder soltar da cadeira e se matar, está pregando o missionário R.R. Soares. E o R.R. Soares está pregando no culto lá da Igreja da Graça de Deus. E aí o R.R. Soares estava falando sobre vida em abundância, sobre Jesus Cristo levar o fardo, aquela coisa toda. E de repente, ele conta no testemunho dele, que R.R. Soares olhou e disse: pare, você que está aí. Você que está em cima de uma cadeira, com uma corda no pescoço. Deus mandou te dizer que vai restaurar a tua família. Não faça isso. O diabo está tentando destruir a tua vida e a tua família. Aí R.R. Soares levantou a mão e disse: eu repreendo esse espírito que está aí dentro desse quarto com você. Não morra, porque Deus morreu para te dar vida. Aí nessa hora ele tirou a corda do pescoço, se ajoelhou e disse: Deus, me perdoe. Eu pensei que o Senhor não estava me vendo. Aí ele desceu, chegou em casa, foi lá contar o que ele foi fazer. Aí quando ele bateu na casa, que ele já estava morando em casa separada, quando ele bateu na porta, a esposa dele, chorando, abre os braços e diz assim: eu estava aqui orando, e Deus falou comigo: receba o seu marido de volta, porque ele é o homem da sua vida. E ela disse: filho, entre, volte para casa e me perdoe, vamos viver. Então,
Um dos 10 mandamentos que nós temos, um deles está escrito: não matarás. Você sabe que tem esse mandamento, né? Amém? Não matarás. E esse mandamento, ele é visto de duas formas. Você não pode matar outra pessoa, como você também não pode matar a si mesmo. Você não pode atentar contra a vida do próximo e nem contra a sua própria vida. Então, ao observar esse mandamento, a gente olha esse mandamento nessas duas vias. Porque quando você mata alguém, você é o agente ativo. Você vai lá e matou. Quando você mata você mesmo, você é os dois agentes. É o ativo e o passivo. É aquele que mata e o que morre. Na cultura judaica, em Israel, o cara que se mata, ele é condenado 2 vezes pela religião. É como se tivesse um segundo inferno. Além dele ir para o primeiro inferno, ele vai para o segundo inferno. Porque ele matou 2 vezes. Ele se tornou homicida e suicida ao mesmo tempo. Veja como isso é sério. Então, quando a gente observa isso, a gente quando olha a visão de não matar, é porque nós estamos ouvindo um Deus que está falando a Moisés que ele é o autor da vida. Quem é o autor da vida? É Deus. Foi por isso que quando Deus fez o homem, ele soprou na narina do homem, e a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Quem dá a vida é Deus. Diga assim: quem dá a vida é Deus. Diga: quem dá a vida é Deus. Então, se ele dá a vida, ele é o autor da vida. Se ele é o autor da vida, quem é que tem o poder de tirar a vida? Deus. Diga: quem tira a vida é Deus. No dia do juízo, quando Deus te chamar para prestar conta, e pode ser hoje, ou amanhã, ou daqui a 10 minutos, eu não sei que horas eu e você vamos morrer, Deus vai chamar você para prestar conta. E na hora que ele pede, ele diz assim: está na hora de Maria Helena vir. Ela vai ter que prestar conta. Então hoje é o dia dela. Acabou o dia de Maria Helena, acabou o dia de Zefa, acabou o dia de Murilo. Está na hora de recolher. Ele libera o espírito de morte, ele mata o seu corpo e ele recolhe o seu espírito. Deus recolhe o seu espírito. Salomão em Eclesiastes diz: aquilo que é pó volta para o pó, e aquilo que é de Deus volta para Deus. Então esse é o processo de inserção da vida que Deus dá ao homem. Ele é o autor da vida. Quando nós olhamos esse texto que nós lemos aqui, você preste bastante atenção que Elias, ele acabou de matar 750 profetas de Baal. Mas não foi só isso. Ele mata mais outros profetas do poste ídolo. Ele está todo ensanguentado de tanto matar gente, porque esses homens eram profetas da rainha Jezabel, que fez o povo se corromper com o rei Acabe. O povo de Deus se desviou, e através disso o juízo veio sobre eles, e Elias, para restaurar o culto ao Senhor, teve que eliminar os profetas de Baal, que estavam invocando Baal. Depois que ele faz toda essa matança, ele ouve dizer que a rainha Jezabel ia matá-lo. Chega alguém e diz: olha, sai daqui, porque Jezabel diz que assim como você fez com os profetas, ela vai fazer com você também. E aí Elias corre com medo de uma mulher. Não estou aqui falando nada acerca que a mulher não tem poder, nada disso. É só que é complicado um cara matar mais de 750 homens e correr de uma ameaça de uma mulher. Ele corre. E quando ele corre, ele vai para o deserto de Beceba e encontra uma caverna. Quando ele olha uma caverna, tem um pé de pau em frente à caverna. Ele se coloca lá e ele diz: Senhor, eu não sou melhor do que esses aí não.
estão querendo me matar. Por que o Senhor não tira a minha vida? Veja, ele sabe que o autor da vida é Deus. Então ele perde o amor pela vida dele, porque ele entra em depressão. E quando ele entrou em depressão, a primeira coisa que ele pensa logo é: eu não quero mais viver, eu quero morrer, me mate. E Deus não mata ele, porque Deus ainda tinha um projeto na vida de Elias. Ele também não se mata, porque ele só tinha o desejo de morrer. E é por isso que eu disse: quem de nós aqui nunca pensou nisso? Elias era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que fez o fogo cair. Elias foi o homem que Deus usou, e o nome de Elias está aqui, arrolado até em Apocalipse, como sendo possivelmente uma das duas testemunhas, Moisés e Elias, os grandes homens da história. Mas tanto Moisés como Elias pediram para morrer. Os dois pediram a morte, porque em determinado momento da vida da gente, a gente acha que a morte é a solução para todos os problemas. Na cabeça do suicida, ele sumindo, acaba a dor, acaba o que ele está produzindo de dor para os outros e para ele. Pelo menos é assim que algumas pessoas estudiosas dizem que a cabeça do suicida pensa. Mas não é só isso, tem muito mais coisa. A palavra suicídio, ela está descrita como a causa da própria morte. A palavra suicídio quer dizer causar a própria morte. E tem gente que não causa a própria morte só botando uma corda no pescoço, dando um tiro na cabeça ou tomando chumbinho. Ele causa a própria morte quando ele, de uma forma premeditada, vai deixando de comer, vai deixando de beber, vai deixando de dormir, vai deixando de ter relacionamento, ele vai se isolando, se embutindo, ele vai se matando pouco a pouco. Então não é só uma corda que mata o suicida, ele mesmo programa a morte de forma paulatina. Tem pessoas que você olha: rapaz, fulano está tão magro, o que aconteceu? Eu não estou com vontade de comer, eu não estou com vontade de beber. Lá na cabeça dele, no inconsciente dele, o inconsciente dele está dizendo que ele já está morto. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que só o corpo está andando, mas não tem mais vida nenhuma nele. Ele não tem mais alegria, ele não tem mais prazer, ele está morto. Como diz o ditado, só falta agora enterrar o corpo. Os fatores que fazem com que uma pessoa seja conduzida ao suicídio, alguns estudiosos dizem que pode ser perturbação mental, perturbação psicológica, como depressão, perturbação bipolar, pessoas que têm um temperamento bipolar, esquizofrenia e toxodependência, pessoas que são dependentes a tóxicos, a drogas, porque há drogas que são excitantes, como cocaína, maconha, álcool, ela eleva a sua excitação, deixa você lá em cima, você fica corajoso, você fica falador, mas só quando o efeito passa, você deprime. A essa depressão da dependência, a gente chama de ressaca. Já ouviram falar desse nome? Alguém está com ressaca. Isso chama-se na psicologia de humor deprimido. Então é nesse momento que algumas pessoas atentam contra a própria vida. Outros suicídios resultam de atos impulsivos devido ao estresse, pessoas estressadas demais, dificuldades econômicas, perderam tudo, perderam emprego, não tem mais como bancar a vida. Então essas dificuldades também são fatores que levam alguém ao suicídio. Problema de relacionamentos conjugais, de namoro, amizade, uma amizade muito fina que acabou, um relacionamento que acabou, uma decepção amorosa. E também o mais novo agora dos relacionamentos que causa suicídio é o chamado bullying, onde as pessoas começam a tirar onda com o outro, e tem vários adolescentes se matando
porque é gordinho, porque é magrinho, porque é preto, porque é homossexual, porque é lésbica. Aí alguém fica tirando onda, criticando, aí ele vai lá e se mata, porque ele acha que não vai se inserir no contexto que ele está. Então, vários alunos de faculdade, vários alunos de primeiro ano, vários alunos do ensino médio, fundamental, estão se matando por conta de bullying. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, isso é bom que você entenda e escute-me, por favor. 4.000 pessoas, preste atenção, 4.000 pessoas cometem suicídio no mundo a cada hora. A cada hora. Quem já foi na igreja Vale da Bênção, Vale 2, Pastor Mauro? Quem já foi lá? Imagine 3 igrejas daquela lotada e mais o acampamento lotado de gente. É que morre por hora no mundo. Vítimas de suicídio. Não é de bala perdida, não é de roubo, não. Eles atentam contra a própria vida. Isso são dados mundiais. E um dos países onde mais morre gente vítima de suicídio é na Suíça. A Suíça é um país rico. Na Suíça não tem analfabetismo, todo mundo sabe ler e escrever. Na Suíça, os filhos já têm uma vaga garantida na faculdade. Você não precisa fazer vestibular, porque na Suíça não tem vestibular. Não tem inflação na Suíça. As pessoas vivem em casas muito boas, recheadas. Pessoas vivem de uma forma anababesca, riquíssimo. Todo mundo tem carro praticamente. Mas é o maior número de suicídio é na Suíça. Um dos maiores lugares de suicídio é na Suíça. Pessoas com bons casamentos, filhos com emprego, carro, celular, amigos, se matam. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde, logo que estava finalizando 2019, entrando 2020, no ápice da pandemia, esse número ainda não foi computado, mas estima-se que aumentou até 2021 agora, 18% a mais desse número que nós falamos aqui de 4.000 pessoas. Então você imagina que isso é muito sério. Isso é muito sério. As pesquisas dizem que as três principais mortes que acometem as pessoas em determinadas faixas etárias de idade, a faixa etária, dos 15 aos 44 anos de idade, grave bem isso, dos 15 anos aos 44 anos, ela faz parte das três principais mortes que matam essas pessoas de 15 a 44 anos. O suicídio está matando gente nessa faixa etária, de 15 anos a 44 anos. Você conhece alguém que tem 15 anos? Quantos anos tu tem, Chocolate? Quantos anos tua filha tem, Luciano? Agora, imagine, preste atenção. O que é que uma pessoa dessa já viveu? O que é que um adolescente de 15 anos viveu? Nada. Ele está iniciando a jornada da vida. Só que muitos, ao invés de iniciar a jornada da vida, estão tirando as suas vidas. Os mais vulneráveis ao suicídio são os jovens. Os mais idosos, acima dos 60 anos de idade, e aqueles que a gente chama de socialmente isolados, ou seja, não tem ninguém por eles, são aqueles que mais estão tirando as suas vidas. No Brasil, nós temos, de cada 100 mil habitantes,
nós temos 4 pessoas que se matam a cada 100 mil habitantes. Ou seja, nós temos no Brasil um alto índice. É tolerável, digamos assim, pela Organização Mundial de Saúde, que a cada 100 mil pessoas no Brasil, que nós somos mais de 200 milhões, 270 milhões, se não me falha a memória, a cada 100 mil habitantes, um só tirasse a vida. Seria tolerável. Mas no Brasil, 4 estão tirando a vida. A curiosidade é que aqui no Brasil, a cidade onde mais se suicida pessoas é chamado de São Gabriel da Cachoeira. A cidade de São Gabriel da Cachoeira, ela fica no Amazonas, na região norte, dentro da selva. E sabe quem é que está se matando lá? Os índios. Os índios estão se matando. A cidade São Gabriel da Cachoeira está no topo de todas as cidades onde mais se matam, onde as pessoas mais se matam. E os índios estão se matando por conta do alcoolismo. Está chegando lá aqueles caras que vão cavar a terra do índio, plantar maconha, pegar a terra do índio ou fazer uma mineração, tirar ouro da terra do índio e tal. O índio, ao invés de cobrar, não, ele pega uma garrafa de cachaça. E eles estão se matando. Os índios estão se matando. Nos últimos anos vem crescendo também o número de suicídio entre adolescentes e crianças. Crianças de 7 anos de idade estão se matando. Quantos anos sua filha tem? 6 anos. Você já pensou uma criança de 7 anos tirar a própria vida? O que foi que essa criança viveu? O risco do suicídio também é grande entre jovens com maior suscetibilidade à internet. Quando eles são rejeitados na internet. Hoje aumentou o número de suicídio por conta do grande problema que nós temos hoje de jovens não aceitarem uma crítica, não aceitarem uma observação ou serem vítimas de bullying pela internet. Que aí já tem um outro nomezinho que eles estão criando agora. Existe também nos Estados Unidos uma instituição chamada Instituto Schaeffer. Esse instituto, nos Estados Unidos, chegou a uma pesquisa sobre a saúde mental dos líderes religiosos, de padres e pastores. E revelou que 70% dos pastores, ou seja, de cada 10, 7 pastores ou 7 padres, lutam constantemente contra a depressão. Estão depressivos. 71% estão esgotados. Padres e pastores, fisicamente estão esgotados. Ainda de acordo com essa pesquisa, 80%, ou seja, de cada 10, 8 pastores acreditam que o ministério pastoral estragou a vida deles e da família deles. 70% dizem não ter um amigo sequer para conversar, e eu sou testemunha disso. Não precisa ir nos Estados Unidos, não. Pastor não tem amigo para conversar, para abrir o coração. Não tem. Isso é provado. E eu lhe digo isso como testemunha fiel, que nós não temos. Porque se a gente abrir o nosso coração para alguém, a nossa vida vai virar ilustração de sermão do colega. Aí a gente fica com medo de ter amigo. E aí, nós não temos com quem contar nossas dores, as nossas lutas, nossos pecados, nossas falhas. Nós não temos como. Então os pastores, eles estão nesse crescimento de rol de suicídio. Assim como o número geral de suicídios, os casos com vítimas que lideram igrejas estão crescendo no mundo inteiro. Durante muito tempo, falar de suicídio na igreja era algo terrível, era um tabu.
havia medo dos pastores e padres. Eu estou falando só da igreja católica e igreja protestante, que é o nosso universo. Pastores e padres, eles não falavam muito de suicídio na igreja, porque era complicado falar sobre isso. Mas hoje nós precisamos falar pelo grau que aumentou o suicídio. Eu estou falando apenas de uma forma humanista, falando acerca de ciências humanas, melhor dizendo. E aí, como essas taxas aumentaram, surge um grande desafio para mim e para você. Qual é o desafio? Falar sobre suicídio. Só que não se fala de suicídio de qualquer jeito, tem que falar com responsabilidade. Porque se você for falar com irresponsabilidade, você acelera o processo suicida que já tem dentro de uma pessoa com alguma tendência suicida. Se você não souber falar sobre isso, é melhor calar. Então há um desafio para a igreja de hoje. A igreja de Barra de São Miguel precisa ter uma resposta para o suicídio. Concorda comigo? Se você bater na porta de alguém para evangelizar, para dizer Jesus te ama, você acha que só isso resolve para a pessoa tirar a corda do pescoço? Resolve se Jesus operar na hora. Mas você, se for chamado para aconselhar alguém e dizer assim: Tiago, vá na minha casa, minha irmã está trancada no quarto e ela disse que só sai de lá morta, o que você faz? O que a gente faz? Você já viu alguma criança se cortando, se lanceteando o braço? Já viu? Nunca viu isso? É bom observar, viu? Está crescendo muito isso, muito, cortando. Isso já é algo que está sendo já trabalhado na cabecinha, olha. E a gente tem que ficar esperto. Dentro da igreja, viu? Eu não estou falando do mundo não, é dentro da igreja. Nós temos cristãos, filhos de crentes, filhos de pastores, se cortando, se lanceteando com raiva do corpo, com raiva de si mesmo. A gente precisa ter cuidado. Nós temos também pessoas que estão sapateando, falando língua, profetizando, dando glória a Deus. Quando chega em casa tem vontade de morrer. Nós temos que ter uma resposta para isso. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Como é que a gente vai falar sobre isso? Precisamos ter uma resposta. E aí, a gente precisa começar a conversa fazendo uma pergunta. Quando a gente vai conversar com alguém que tem essa tendência suicida, que a gente sabe que está querendo tirar a vida, ou porque alguém já disse que ele tentou se matar, a primeira coisa que você deve fazer é fazer a seguinte pergunta: tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Você não vai entrar, você vai perguntar. E a depender da resposta, você entra. A primeira coisa que nós devemos conversar é perguntando para abrir o diálogo, a caixa de diálogo. Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Isso a gente deveria estar falando sempre. Podemos ficar atentos, preste atenção. Nós precisamos estar atentos a alguns movimentos que alguém que tem tendência suicida geralmente faz. Primeiro, a pessoa busca isolamento, ficar sozinho. Uma pessoa que estava aqui conversando, gostava de bater papo, estava no grupo e tal, de repente começa a se isolar. Fique atento. Ligue as antenas. Amém? Mudança marcante nos hábitos. Parou de tomar banho. Tomava 3 banhos, agora passa um dia sem tomar banho. Não se liga mais para a higiene pessoal. Você entra no quarto, o quarto está revirado, parecendo o cara era organizado, agora está jogado. O cara que fazia barba, cortava o cabelo, dava um tapa no visual, de vez em quando agora se entrega. Então, essas coisas você tem que ficar ligado. Amém? Diga assim: eu estou ligado. Perda pelos interesses. Meu irmão, vamos jogar uma bola? Não quero não. Vamos ali? Não, estou de boa.
Estou de boa. Estou na minha. Estou querendo ficar quieto. Então, a gente tem que ficar esperto. Esse conjunto de observações a gente tem que ter. Descuido com a aparência, piora o desempenho escolar. Quando a gente vê que o menino começou a ter problema na escola, a nota baixou, se relacionando mal com o professor, se relacionando mal com os colegas da turma. Ele era um cara que era uma bênção na sala de aula, começou a provocar raiva nos outros. Então tem que ter cuidado. Alterações no sono, não consegue mais pegar no sono, começa a ter vários índices de insônia. Ele perde apetite. Durante a semana ele passa pelo menos 3 dias sem comer, não seguidos, mas dos 7 dias ele passa dos 7, 3 sem comer. É para a gente ficar observando. A gente tem que estar atento a esses detalhes. Amém, irmão? Está me entendendo? Pastor, eu não estou interessado nisso. Um dia você vai se lembrar do que eu estou dizendo aqui. Lembre-se, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. A igreja precisa estar atenta a isso. Não é só agente de saúde, não. Nós somos agentes espirituais. E o problema do suicídio, antes de ser mental, ele é espiritual. A igreja precisa saber disso. O suicida, de vez em quando, ele usa uma frase. E essa frase é a que a gente deve ficar atento. Ele diz assim: estou com vontade de sumir. Alguém já disse isso? Se eu pudesse, eu desaparecia. Você nunca ouviu isso? Se eu pudesse, eu desaparecia dessa terra. Saía desse lugar. Se eu pudesse. Essa frasezinha a gente tem que estar atento. Amém? Diga para o seu irmão do lado: fica ligado, meu irmão. Então, agora que a gente olhou tudo isso aí, isso aqui foi só um resumo assim do que a gente está observando pelas ciências humanas. Agora vamos olhar na ótica teológica. A ótica teológica nos mostra 4 suicídios na Bíblia. 4 suicidas. Você já ouviu falar dos 4 suicidas da Bíblia? Quem já ouviu falar? Se tem esses exemplos de suicida, você acha que está de graça aqui ou está aqui para a gente ficar esperto? O primeiro suicida que nós temos nas Escrituras, eu não vou entrar em detalhes de nenhum, só vou citar para você, porque qualquer outro dia depois a gente conversa sobre cada um, sobre os motivos que levou cada um deles a fazer isso, né? Nós temos o primeiro, chamado Sansão. Quem já ouviu falar de Sansão? O segundo é Saul. Alguém já ouviu falar de Saul? O terceiro é Aitofel. Alguém já ouviu falar de Aitofel? Era o melhor amigo de Davi, que traiu Davi com o filho Absalão. E o outro está no Novo Testamento, e todos nós aqui conhecemos porque andou com Jesus. Como é o nome dele? Judas Iscariotes. Porque Jesus tinha outro Judas servindo, mas o que se matou foi o Iscariotes. Ele tinha Judas Tadeu, mas quem se matou foi o Iscariotes. Então, 4 desses tiques de suicídio estão aqui descritos na vida de Sansão, Saul, Aitofel e Judas Iscariotes. A cada ano que passa, a gente vai percebendo que vai aumentando. O primeiro termômetro que nós vimos que o suicídio começou a crescer no meio religioso, no meio da igreja, foi em 2011. 2011 a 2016 aumentou o número dentro da igreja. Não é fora, é dentro da igreja. Nós tivemos essa pesquisa feita que começou a aumentar esse número. Foram registrados no mundo inteiro, no meio religioso, 52.804 suicídios entre 2011 e 2016. No meio religioso.
Eu não estou falando lá fora não, o cara que bebeu, que fumou maconha, cheirou pó, não. Eu estou falando daqueles que lê Bíblia, que ora, que jejua, que sapateia, que fala a língua, que profetiza. Esses se mataram. As igrejas evangélicas, a maioria dos casos, tem uma posição radical contra o suicídio. A igreja evangélica, como essa aqui, ela condena o ato do suicídio. Suicídio para nós, em uma perspectiva abrangente, é pecado. Como homicídio é pecado. Então, qual é o grande problema disso? O problema todo é o seguinte: as igrejas evangélicas, a gente bate muito no pecado. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode se prostituir, você não pode adulterar, você não pode mentir, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo, você não pode aquilo. E a igreja chama a mim e a você para sermos santos. Amém? Sede santo, como vosso Pai é santo. Então, a palavra é chamando você à santidade. Quando você começa a trabalhar esse conceito de santidade de uma forma irresponsável, você vai provocar no crente, eu vou falar aqui do crente, uma crise. Por quê? Ele está mentindo, ele está pecando, ele está roubando, ele está falando mal da vida dos outros, mas a igreja diz que você tem que ser santo, e ele não consegue parar de mentir, de roubar, de se prostituir, ele não consegue parar de beber, de fumar. Aí ele entra em crise. Por quê? Ele vê alguém dizendo aqui do lado: rapaz, Deus tem me usado tremendamente, o Espírito Santo está fazendo uma obra linda na minha vida. Aí o do outro lado ele está dizendo: mas rapaz, eu não consigo parar, velho. Não posso olhar uma mulher que... Está dando para entender o que eu estou falando? Como a gente começa aí, há algumas igrejas que exigem santidade demais, na forma de vestir, na forma de conversar, de se portar, e a pessoa não consegue. E aí, quando não consegue, a crise se instala. Então, se ele não está conseguindo, é porque Deus não está ajudando. Se Deus não está ajudando, Deus não está interessado nele. Se Deus não está interessado nele, ele faz o que com a vida? Ele se mata. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Ele se mata. No meio evangélico, a cobrança para uma vida de santidade, ela é grande. São pessoas imperfeitas querendo que os outros sejam perfeitos. E isso está fazendo com que o número de pessoas com problema suicida cresça. Pastor, não tem que ser santo? Sim. Agora preste atenção, grave bem essa frase que eu vou dizer. Sem sanidade não pode ter santidade. Sem sanidade não pode haver santidade. Se você não tiver uma sanidade mental, você não pode ser santo. Você vai ser fanático. Você vai ser fanático. Quer ver uma coisa? Em Caruaru, e eu vou dizer lá de Caruaru, essa igreja deve estar espalhada no Brasil inteiro, mas lá em Caruaru, eu fui visitar uma pessoa que estava depressiva porque fazia parte de uma determinada igreja. E essa determinada igreja, o pastor começou a pregar que as mulheres casadas não poderiam se relacionar com seus maridos sem o vestido que a igreja fabricava para elas vestirem. Vestido de seda, cor azul do céu, com um buraco na altura da genitália, para que o marido e a mulher deitassem, e aí ela só abrisse a parte que interessava
e depois de ter as relações, fechava. Mas não podia tocar, o marido não podia tocar no corpo da esposa. Você acha que isso é o quê? Isso é santidade? Ou isso é insanidade mental? De um desequilibrado que é pastor, que está desequilibrando a mente de todo mundo. Aí você pega uma mulher que chega e diz assim: meu marido, graças a Deus a gente vai para a praia, a gente vai para o sítio, a gente come um churrasco. Aí aquela mulher diz: mas eu não posso fazer nada disso, porque se eu fizer é pecado. Ou você nunca ouviu dizer que se Jesus voltar e você estiver tomando banho nu, você vai ficar? Você nunca ouviu dizer isso, não? Você nunca ouviu dizer que se você cortar o seu cabelo, Deus vai pegar você e vai botar você no inferno? Você nunca ouviu isso, não? Aí essas coisas vão criando crise na gente. Meu Deus, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo. Irmão, é sério, irmão, isso aqui. Isso é sério, irmão. Tem um bando de gente em cima do altar, desequilibrando a cabeça de muita gente. Daqui a pouco, fulano se matou. Foi o diabo. Foi o diabo que... Pelo amor de Deus, irmão. Vocês já ouviram a história do demônio que soltou o cavalo? Quem já ouviu essa história? O demônio soltou o cavalo fez um banho de estrago lá. Depois, no final da história, alguém perguntou: mas rapaz, o diabo... Não, o diabo, eu não fiz nada disso aí que vocês estão dizendo. Eu só soltei o cavalo. Vocês fizeram o resto. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Diante de tudo que a gente falou sobre essas questões, a gente entende que a gente precisa pensar em algumas coisas sobre suicídio a partir da luz da Escritura. Eu quero que você abra a Bíblia num texto para a gente olhar. Agora eu queria que você... Tudo isso que eu falei foi só para aguçar. Eu não comecei a doutrina, vou começar agora. A doutrina começa agora, tá bom? Então vamos ver o que esses textos querem nos dizer. Que eles não falam diretamente do suicídio, mas vão tentar trazer luz sobre esse assunto para nós, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 38 e versículo 39. Eu vou ler numa linguagem minha aqui. Aí a linguagem da sua Bíblia pode ser um pouco diferente, mas o conteúdo, o contexto é o mesmo. Romanos 8 é um texto que você conhece. Romanos 8, 38 e 39. O que diz aí? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Você prestou atenção bem no que leu? Aqui está uma resposta a uma pergunta que é feita: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Aí o apóstolo Paulo mesmo está explicando: porque eu sei que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem demônio, nem coisa do porvir ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu queria que você notasse uma coisa. Eu queria que você notasse no texto aí o que Paulo diz: nenhuma outra criatura. Ele diz nem qualquer criatura. Está escrito assim na sua Bíblia? Nem qualquer outra coisa que foi criada. Nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta frase inclui o próprio crente. O próprio crente. Notemos também que esta passagem fala que nem as coisas do presente, nem do porvir pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fazendo referência à citação futuras, que ainda não vivemos, coisas que ainda vão vir, isso, vindo, bom ou mal, não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Amém? Está guardando aí o que nós estamos lendo? Nenhuma coisa criada, inclusive o crente, outro crente, pode me separar do amor de Deus. Nem as coisas do porvir, que ainda não vieram, e vindo, não pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero que você abra sua Bíblia em outro texto para a gente ler. Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 até o verso 29. Eu quero que você vá lendo para recordar depois o que nós estamos lendo. E caso você que esteja nos acompanhando pela internet, depois você reveja o vídeo para poder aprender um pouco mais, como nós estamos aprendendo aqui na igreja. João 10, 27 ao 29. Quem pode ler aí para mim, em nome de Jesus? Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 ao 29. Do 27 ao 29. Aqueles que vêm até o Senhor, ninguém pode tirar da mão dele. A ovelha do Senhor é do Senhor, e sendo dele, ninguém arrebata da mão dele. Quem é a ovelha do Senhor aqui? Você tem certeza disso? Amém? Você lembra o que a gente leu lá de Romanos? Nem criaturas, nem coisas dos porvir pode nos separar do amor de Deus. Jesus Cristo está falando que Ele é o bom pastor e que Ele dá a vida pelas ovelhas, as ovelhas são dele e elas vêm até Ele e Ele não deixa ninguém arrebatar da mão dele, porque é dele. Amém? Está dando para entender? Não abra não, esse texto depois você abre, deixa eu ler aqui para a gente correr. Filipenses capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, vamos refletir sobre isso que a gente leu. Primeira reflexão: se estabelecemos que o cristão é capaz de cometer qualquer pecado, por que não conceber que potencialmente ele poderá também cometer o pecado de suicídio? O pecado de suicídio é diferente de qual pecado nas Escrituras? Pecado é pecado. Pecado não tem classificação, digamos assim, de estatura nem largura. Pecado é pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram. Não diz assim, todos adulteraram, todos mentiram, todos se suicidaram. Não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É assim que está na sua Bíblia? Então, se eu concebo que eu e você podemos cometer qualquer pecado, por que não cometer o pecado de suicídio? Qual é a diferença? Segunda coisa para você refletir: se nós estabelecemos que o sangue de Cristo é capaz de perdoar todo o pecado, por que não perdoar o pecado do suicídio? Ou ele perdoa só alguns pecados? O sangue de Jesus. É para você refletir, viu? Veja que eu não estou respondendo, eu só estou perguntando. Está dando para pensar? Está vendo que esse assunto é interessante? Não é um assunto qualquer, ele é interessante. Terceiro, se o sacrifício na cruz nos tornou perfeitos para sempre, como diz o autor em Hebreus, que o sacrifício de Jesus foi perfeito e ele nos torna perfeito, lá em Hebreus 7:10, em Hebreus 7:28, não será isso suficiente para afirmarmos que nenhum pecado rouba a nossa salvação? Não foi perfeito o sacrifício de Cristo?
Ele não disse está consumado? Ou você acha que Jesus estava brincando quando ele disse está consumado? Está dando para pensar? Quarto, se até Moisés chegou a desejar que Deus tirasse a sua vida, devido à pressão que o povo exerceu sobre ele, não poderia um paciente esquizofrênico ou em condição de depressão extrema, que não tenha mais força de caráter como o de Moisés, ele atentar contra a sua própria vida de maneira definitiva? Você acha que alguém que esteja com esquizofrenia ou com depressão severa, ele não pode atentar contra a própria vida e assim, você acha que essa pessoa vai para o inferno porque tirou a vida? Porque ele está fora das suas faculdades mentais? E em último lugar, para você refletir, se não somos Deus, então não temos nenhuma maneira de medir a conversão de alguém, se é maior ou se é menor. Poderíamos afirmar categoricamente que alguém que deu testemunho de cristão durante sua vida, ao cometer suicídio, realmente ele não era um cristão? Se você não é Deus e não conhece o coração do homem, como é que você pode medir se uma pessoa que tinha 30 anos de evangelho e depois se matou, ele nunca foi cristão? Você poderia dizer isso? Ou você está pensando agora um pouquinho? Fiz você pensar. A resposta da igreja que não pensa, quando acontece logo um suicídio, é dizer, foi para o inferno. Não é? Você está no inferno, queimando, com tripe e tudo. Tirou a vida? Com esse ensino eu não estou incentivando ninguém a se suicidar. Eu só estou dizendo para você ter cuidado com o que você fala sobre o suicídio. Para o inferno. Deixou de dar o dízimo, está endemoniado. Se separou da esposa e contraiu o segundo casamento porque não deu certo, foi para o inferno, tá? Não tem mais jeito. Não toma mais a ceia, nem a hóstia, nem a Eucaristia, sei lá. Está ferrado, não pode ter mais cargo. Então a gente precisa pensar, irmãos. Nós temos o Espírito Santo, que é chamado Espírito da Sabedoria. A gente precisa pensar sobre isso. Tem gente que está colocando pessoas no inferno que eles não estão lá. E você está botando gente no céu que já está no inferno faz tempo. Tem que ter cuidado com o que a gente fala, irmão, em nome de Jesus. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas para você. Nós pensamos que o suicídio é um pecado grave, e é pecado grave, como todo pecado é grave, porque nos afasta de Deus. A gravidade do pecado não está em si mesmo. A gravidade do pecado está na consequência que ele causa, que é o nosso afastamento de Deus. Lembra do que Davi disse? Pequei contra o Senhor, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Aí ele vai dizer o seguinte: enquanto eu não confessei, os meus ossos se quebravam dentro de mim. Mas depois que eu confessei, o Senhor me perdoou. Se eu posso fazer algo, quem aqui já teve vontade de matar alguém? E matado mais 7 vezes para ver se tinha 7 vidas. Que nem um gato. Você nunca pensou nisso, não? Pastor, que negócio é esse? Para de ser hipócrita, irmão. Todos nós, qualquer dia, desejamos ou vontade de matar ou que ele morresse. Que a pessoa morresse, ou não? Risca ele. Esse cara não é nem para estar vivo, rapaz. Só nasceu para fazer mal. Se a gente tem vontade de matar uma pessoa, se eu posso fazer algo contra alguém, como não conceber a possibilidade de fazer algo contra mim mesmo?
A gente precisa estar olhando essas coisas. E aí, a palavra da igreja é que o suicídio, ele precisa ser combatido, e combatido com sabedoria, principalmente no falar, principalmente no se dirigir. Porque o suicida, a primeira coisa que ele vai fazer é não querer falar, não querer se relacionar, não querer contar. E a pergunta que você deve fazer quando ele disser, estou com vontade de sumir, é você dizer, o que eu posso fazer para te ajudar? Tá certo assim? Então, vamos para o remédio. Mostrei a doença, mostrei os doentes, mostrei o que a doença faz e o que ela não faz. Agora vamos ver o que a Bíblia diz, como a gente deve olhar a vida. Como são vários textos, eu vou lendo aqui. Se você quiser anotar, depois assista o vídeo. Eu quero que depois que você terminar aqui, vá assistir o vídeo, você vai ver, está tudo lá. Eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras para você ver o que a Bíblia fala sobre a visão que a gente deve passar para alguém que está querendo tirar a vida. O apóstolo Paulo, em 2 de Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, ele diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não somos desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Filipenses capítulo 4, versos 8, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ao invés de tirar a vida, pense nas coisas boas da vida. Isaías 26:3, o profeta diz assim: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Você que está me assistindo, você que está aqui nessa noite, preste atenção. Não confie em você mesmo, confie em Deus. Não confie em outras pessoas, confie em Deus. O profeta está dizendo: o Senhor é aquele que guarda em perfeita ordem o coração daquele que confia nele. Isaías 41:10, Isaías vai dizer o seguinte: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e seguro você com a mão direita da vitória. Não tire a sua vida. Há um Deus que guarda você, que protege você e que quer você de pé. João capítulo 14, verso 27, Jesus vai dizer: deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, não tenham medo. João 16:33, Jesus vai dizer: eu disse essas coisas para que vocês tenham em mim a paz. Neste mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Josué 1:9, Deus vai dizer a Josué: não fui eu, não te ordenei eu? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Lucas 12, Jesus diz o seguinte no versos 6 e 7: não se vendem 5 pardais com duas moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Diga para o seu irmão: você tem valor. Mateus 11, versos 28 até o versos 30: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salmo 46, já estou terminando. Salmo 46, versos 1 até o versos 3, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza,
auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estremeçam as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Isaías 9:10, melhor dizendo, Salmo 9:10, o salmista diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te busca. Vou repetir: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Ao pensar no suicídio nesse mês de setembro, a gente tem que olhar para todos esses textos que eu li, que é um Deus que está dizendo que é protetor, que é o dono da vida, que vai estar conosco, que vai nos guardar, que não vai nos deixar só e que Ele não vai colocar um peso sobre nós que a gente não possa carregar. O problema do suicida é que ele acha que ele é o problema, ou que ele, tirando a vida, ele vai resolver o problema dele e dos outros que ele causou. Mas Deus está dizendo que aqui o Senhor conhece os seus, e aqueles que conhecem a Deus, que confiam em Deus, o Senhor jamais deixa de abençoar. É tempo de vida e não de morte. É tempo de lutar para ficar de pé. É hora de você, ao invés de querer morrer, dizer: eu me levantarei, eu vencerei, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir todos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez. Se o teu pai e a tua mãe te abandonar, o Senhor jamais te deixará. Se tudo der errado na tua vida, mas se você tiver fé, tudo pode mudar na tua vida. Aquele que morreu lá na cruz, morreu para que você não morresse. Ao invés de você querer tirar a vida, Deus veio e deu a vida por você. Ele entregou. Não foi o romano que matou Jesus, não. Não foi judeu, não foi Caifás, nem a sua trupe, não. Deus mesmo se entregou. Ele mesmo se entregou. Ele deu a sua vida. Foi Ele mesmo que quis dar. Então, ao invés de você dizer: eu não tenho mais motivo para viver, olhe para um Jesus que morreu para dizer para você: viva. Eu quero que você viva. Eu quero que você viva. Amém? Assisti um filme, e quem não assistiu, quero que você assista, chamado Soldado Ryan. A busca do soldado Ryan, ou o resgate do soldado Ryan. Um bando de militar foram chamados para resgatar um soldado que estava na guerra. Eram 4 filhos, a mãe perdeu 3, e tinha um que não sabia se estava vivo ou se estava morto. E aí o exército todo se organiza para buscar esse soldado, chamado Soldado Ryan. E o ator principal desse filme é Tom Hanks, que é um tenente que comanda a tropa, que vai buscar esse soldado. Um bando de gente morre. Os soldados que vão buscar os militares que vão buscar esse soldado, a maioria morre. E Tom Hanks, que é o comandante da tropa, está ferido, baleado. E ele olha o soldado Ryan, e ele conversa com o soldado, e ele diz uma coisa para o soldado. Ele, sangrando, pega a mão do soldado Ryan e diz assim: faça valer a pena. Faça valer a pena. Ou seja, morreu todo mundo para que você não morresse. Então, viva uma vida que vala a pena. Aí no final do filme aparece o soldado Ryan já velho, no túmulo, onde está enterrado todos os que morreram por causa dele. Aí ele olha no túmulo, está a esposa assim, os filhos e os netos. Aí ele chama a esposa, ficam perto do túmulo do tenente que falou com ele. Ele já velho, ele olha para a esposa e diz assim: eu fui um bom marido,
Aí a esposa dele diz: sim, valeu a pena, valeu a pena. Aí ele olha para o túmulo e diz: eu fiz valer a pena. Jesus morreu por você. E ele está dizendo: faça valer a pena. A minha morte, dê valor à minha morte e viva para a glória daquele que morreu, mas ressuscitou para te dar vida. Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso. Glória a Deus. A igreja não aceita o suicídio porque nós temos um Deus de vida. E nós vamos estar aqui sempre, não ignorando as verdades de um suicida, mas sabendo que nós temos que viver. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar você que está nos assistindo, você que veio nessa noite. Estou feliz pela sua presença aqui. Quando eu cheguei aqui na igreja, estava só o chocolate, estava a irmã Zefa, a irmã Fabiana, sua filhinha, e a gente começou o culto, e você veio chegando. Então eu fico feliz pela tua presença. Quero convidar você a estar conosco aqui às terças-feiras. Não deixe de vir, aqui é que a gente aprende, irmão. No domingo, quase a gente não tem como dar uma doutrina no domingo. No domingo a igreja enche, mas na terça a gente precisa voltar às escrituras, em nome de Jesus. Amém? Então eu queria convidar você na terça-feira, sempre que puder, venha aprender da palavra do Senhor. E na sexta-feira, a oração. Venha orar. Porque quando a gente ora, a gente entrega nossas mágoas, nossos ressentimentos, nossas dores, nossas tristezas ao Senhor, que é o maior de todos os psicólogos, é Jesus Cristo. Ao invés da gente estar enchendo, e eu não quero que você ignore o que eu vou dizer, mas muitos daquelas pessoas que estão nos pés dos psicólogos deveriam estar nos pés do Senhor. Porque a mesma coisa que o psicólogo faz lá é jogar a tua palavra contra você para que você encontre um caminho. E tem coisa melhor do que você encontrar o caminho em Cristo, que é o caminho. No gabinete do psicólogo, você vai para o divã. Jesus te convida a entrar no teu quarto e falar com ele. Só vocês dois. Bater um papo. Entrega tudo para ele. Ele vai saber como te ajudar. Amém? Vamos ficar de pé. Domingo a gente está aqui novamente também para o culto ao Senhor. Quero dizer aos irmãos que a pandemia não acabou. Tenha cuidado, em nome de Jesus. Distanciamento, se possível use máscara, álcool. Ainda não está naquele tempo da gente estar se agarrando, se abraçando como a gente quer, mas vamos ter cuidado, em nome de Jesus. Ainda está morrendo gente, viu? Ainda está morrendo gente, então vamos ter cuidado, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Vamos fazer a nossa parte, né? Isso é amor ao próximo, amor a gente mesmo e ao próximo, certo? Então, se você ainda não se vacinou, se não tomou a segunda dose e já tem a sua agenda, está agendada a sua segunda dose, vá tomar. Quem não tomou a primeira, vá tomar. Vários estados do Brasil estão fazendo mutirões para tentar alcançar quem ainda não foi. Então, faça isso. Deus sempre está usando. Olha, é engraçado, preste atenção. Teve uma pessoa que ligou para mim de Caruaru e disse assim: pastor, eu não vou me vacinar porque eu não estou sentindo paz para tomar vacina. Eu digo: rapaz, não precisa de paz não. Você só precisa entregar o braço e que a vacina vai entrar. Aí ele disse: não, pastor, mas você não está entendendo. Não, eu estou entendendo, você é ignorante. Por que ignorante? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu disse para ele: você, quando está com dor de cabeça, você toma o quê? Eu tomo Dorflex, tomo, aí saiu dizendo o remédio, tudo que ele toma. Quando você está com diarreia, você toma algum remédio? Eu tomo Diazec, não sei o que, começou a falar. Quando você está com dor nos músculos, você toma um relaxante muscular? Toma. E
quando se tem aí uma pandemia com coronavírus solto, se toma o quê? O que tem para tomar? Eu digo, o que tem para tomar é vacina, velho. Se Deus usa o Dorflex para curar tua dor de cabeça, pode usar a vacina para te livrar da pandemia, do coronavírus. Resultado, graças a Deus, tomou a vacina, mandou uma foto para mim segurando a placa. Estou vacinado. Obrigado, me senti muito bem. Eu digo, faça isso, em nome de Jesus. Se você não pensar em você, pense nos outros. Amém? Você sabia que teve gente que morreu inocente? Estava em casa, não saiu para lugar nenhum, mas alguém da casa saiu, pegou o vírus lá fora e trouxe para dentro de casa. E um bando de velho que morreu no Brasil, morreu porque os novinhos foram para as festas e trouxeram o coronavírus para um inocente morrer que estava dentro de casa. Isso não é justo. Isso não é justo. A gente precisa pensar nessas coisas. Amém? Santo Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a igreja da Barra de São Miguel, os crentes dessa cidade. Que o Senhor esteja abençoando aqueles, Pai, que estão aí tentando tirar a sua própria vida, Senhor. Quantas pessoas estão tristes, abatidas, porque perderam um ente querido, o pai morreu, a mãe morreu, ou um filho morreu, perderam o casamento, perderam o emprego, estão tentando tirar a vida. Senhor, alcança essas vidas, não deixa com que elas atentem contra elas mesmas, Senhor, em nome de Jesus. Faz com que nós, como igreja, possamos ter uma palavra para consolar ou para tentar dissuadir aquele que está tentando contra a sua própria vida. Te pedimos que o Senhor esclareça os cristãos da Barra de São Miguel, para que nós possamos viver um evangelho de verdade, de poder, mas também de sabedoria. Porque assim nós te pedimos uma noite de sono tranquilo, um sono reparador, e que nós possamos voltar para as nossas casas, protegidos e guardados, como saímos de nossas casas até a tua casa. É assim que nós te pedimos a tua bênção e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e vos guarde, meus irmãos.